Olá a todos! Hoje é quinta-feira, 30 de outubro de 2025, e nosso amigo, o professor Mohammad Marandi, está conosco. Bem-vindo de volta, professor. Oi, Nima. Muito obrigado pelo convite. Deixe-me começar, professor Marandi, com o que está acontecendo com o chamado cessar-fogo no Oriente Médio, ou Ásia Ocidental. Donald Trump diz que Israel deve responder a quaisquer ataques potenciais do Hamas e acrescenta que tais ações não violariam o cessar-fogo na faixa de Gaza. Israel está atacando não apenas Gaza, mas também a parte sul do Líbano. Em Khan Yunis, soubemos que eles atacaram novamente, e na parte sul do Líbano estão matando civis e crianças. Ontem, 140 crianças foram mortas, se não me engano, por ataques israelenses. O que isso significa? Cessar-fogo? O que isso ainda representa para a região? Acho que, até agora, cerca de 50 crianças foram assassinadas e mais de 120 pessoas no total massacradas depois que o regime israelense atacou, aliás. Eu disse da última vez que ia usar a camisa do Larry, mas as coisas estão tão sombrias hoje em dia. Depois de ver o que está acontecendo no Sudão e agora nos Emirados Árabes Unidos, que são aliados dos Estados Unidos e de Israel, seus representantes têm cometido assassinatos em massa. E então, com o que está acontecendo em Gaza, achei melhor deixar isso para outra ocasião. Mas sim, é bem óbvio que Trump está dando ao regime o tipo de desculpa de que ele precisa para massacrar pessoas sempre que quiser. Na ocasião anterior, eles disseram que o Hamas matou ou atacou seus soldados. Depois ficou claro que era mentira, que o carro daqueles soldados bateu uma bomba deixada de antes ou em uma de suas próprias munições, e ela explodiu. E agora, desta vez, dizem que um de seus soldados foi morto novamente. Quem sabe quem o matou, como ele morreu? O regime israelense não precisa apresentar nenhuma prova. Tudo o que precisam fazer é dizer que o Hamas fez isso, ou que a Jihad Islâmica fez aquilo, e então saem massacrando pessoas. E mesmo que isso fosse uma violação do cessar-fogo, e está claro que o Hamas e a Jihad Islâmica não têm intenção de violar o cessar-fogo, tem sido o regime israelense que vem matando pessoas diariamente, não apenas em Gaza, mas também no Líbano, como você mencionou. Mas mesmo que hipoteticamente falando, o Hamas violasse o cessar-fogo, em resposta os israelenses assassinaram quase 50 crianças. Essa é a resposta legítima. Este é um regime racista apoiado por um establishment político ocidental racista. E os jornalistas da grande mídia ocidental, eles são racistas. Todos aqueles que acham que isso é razoável de alguma forma são bárbaros, são incivilizados. Obviamente, mesmo que tenha havido uma violação do cessar-fogo, isso não dá ao regime israelense qualquer justificativa para massacrar homens civis, criar mais órfãos que terão de crescer nessa miséria, ou para matar mais mulheres que deixarão crianças sem ninguém para cuidar delas, ou para matar crianças de forma alguma. E então, é claro, os mutilados. Nem pensamos nisso com frequência. Mas há milhares de crianças e milhares de adultos que ficam mutilados para o resto da vida por causa desse regime criminoso. Portanto, aconteça o que acontecer, não há justificativa para isso. Mas Trump lhes dá uma justificativa. Ele lhes dá a oportunidade de reivindicar uma justificativa no futuro também. Claro que não é uma justificativa real, mas é uma oportunidade. Isso lhes dá espaço para fazer o que quiserem. E essa é a história da Palestina. É assim há 8 décadas. Mas a realidade, Nima, é que isso pode ser um pouco difícil para as pessoas aceitarem. Porém, essas mortes estão provocando a queda ainda maior do regime israelense. Porque o regime não apenas realizou 2 anos de holocausto, não apenas despertou o mundo para 8 décadas de genocídio e práticas genocidas, mas também, após o cessar-fogo, mostrou ao mundo que não cumpre os compromissos assumidos com a comunidade internacional. Eles continuam impedindo que alimentos cheguem a Gaza. Crianças estão passando fome neste exato momento. Bebês estão sem fórmula.
Their infants are without infant formula. And I've just tweeted about this about half an hour ago. Acabei de twittar sobre isso há cerca de meia hora. E eles bombardeiam pessoas regularmente. Então, o que o regime israelense está fazendo agora é deixar as pessoas ainda mais irritadas, porque isso era algo que deveria ter parado. Então, eu acho que o regime não entende o que está acontecendo com ele. Se você olhar até mesmo dentro dos Estados Unidos, não sei se você viu, eu vi um vídeo do Vance falando diante de uma plateia. Estavam perguntando a ele sobre Israel, sobre o regime israelense. E quando as pessoas aplaudiram, os que faziam as perguntas, e o Vance dava respostas que na verdade não respondiam a elas, acho que isso mostra como as coisas estão ruins, até mesmo no lado conservador dos Estados Unidos, entre a parte da população que tende a apoiar os republicanos. Então, a cada dia que avançamos e a cada novo crime que o regime comete, ele se aproxima mais de sua queda definitiva. Não estou dizendo que vai colapsar amanhã, ou na próxima semana, ou no próximo mês, ou mesmo no próximo ano, mas o regime está caminhando nessa direção. É desprezado em todo o mundo. E o mesmo acontece no Líbano. Quando não está bombardeando Gaza, está bombardeando o Líbano. Na noite passada, eles foram e assassinaram um homem idoso em um prédio e depois começaram a bombardear o sul do Líbano logo cedo nesta manhã. Isso se tornou uma prática comum agora. E novamente, no Líbano, o cessar-fogo tem garantidores ocidentais. Garantidores ocidentais que, na prática, permitem que o regime israelense faça o que quiser. Ameace o país quando quiser. Mate pessoas quando quiser. E o mesmo acontece com Gaza. Assim como quando o regime israelense realizou um ataque não provocado contra o Irã, vimos a UE, os britânicos e todos os outros regimes ocidentais apoiarem esse ataque e culparem o Irã por seus cidadãos terem sido massacrados. Quando eles massacraram pessoas em prédios próximos de onde moramos, de onde eu moro agora, muito perto daqui, atingiram um prédio onde 70 pessoas foram assassinadas apenas para matar uma pessoa. Quase 30 crianças naquele único prédio na primeira noite. E o Ocidente apoiou isso. Portanto, este é um regime fora da lei, e seus aliados são iguais ao semelhante. Vimos o Catar, outro aliado dos Estados Unidos, junto com Erdogan, e como eles destruíram a Síria. Vemos como os Emirados Árabes Unidos, outro aliado dos Estados Unidos, que não se dão bem com a Turquia, nem com a Turquia e o Catar, estão realizando seu próprio massacre, ainda mais repugnante. Quero dizer, o que eles estão fazendo no Sudão é mais vergonhoso do que o que o ISIS e a Al-Qaeda de Erdogan e do Catar fizeram na Síria. Mas, de qualquer forma, tudo isso está apenas diminuindo o Ocidente. Não é só Israel. Todo o Ocidente está sendo enfraquecido, porque o mundo está observando como o regime israelense se comporta, mesmo durante os chamados cessar-fogos. O embaixador americano na Turquia disse que está enviando um aviso final ao governo do Líbano. Hoje soubemos que caças israelenses estão sobrevoando o parlamento libanês. Parece que estão tentando enviar uma mensagem de Washington, de Israel, de Tel Aviv, ao governo libanês para desarmar o Hezbollah. Ele afirmou que, se isso não acontecer, os israelenses farão isso à força. Na minha opinião, isso significa que eles estão se preparando para lutar em terra, caso decidam seguir nessa direção. O que isso significa para o Hezbollah? E quão preparado o Hezbollah está para isso? What does that mean for Hezbollah and how prepared is Hezbollah for that? Bem, antes de tudo, isso apenas mostra como os Estados Unidos estão trabalhando para o regime israelense e como apoiam o genocídio e ataques genocidas em todos os lugares. Eles ajudaram o regime israelense a destruir a Síria. E claro, infelizmente, muitos desses chamados ativistas foram financiados pelo Catar, pelo regime catariano, por meio de seus veículos de mídia, seus chamados centros culturais e seus chamados centros religiosos, porque o Catar financia esses tipos de instituições em todo o mundo.
Uma das catástrofes que vimos em todo o globo, em toda a região, é resultado da riqueza do gás do Catar e da riqueza do petróleo dos Emirados. E claro, no passado, os sauditas também financiaram extremistas em toda a região e em todo o mundo, a mando dos Estados Unidos. Lembre-se, sem a permissão dos Estados Unidos, eles nunca fariam nada disso. No passado, o Catar financiou o ISIS e a Al-Qaeda e usou pessoas em sua folha de pagamento para demonizar o Hezbollah e o Ansarullah no Iêmen. Temos que lembrar que o Catar e Erdogan apoiaram a guerra genocida saudita e emiradense no Iêmen até que surgiram suas divergências. Então, os sauditas e os emiradenses iniciaram um cerco ao Catar, e eles se dividiram, voltando-se contra a política saudita naquele país. Mas todos estavam apoiando o genocídio. A questão é que, à medida que avançamos, estamos descobrindo que aqueles ativistas que diziam que essa revolução na Síria era uma revolução abençoada e uma revolução do povo, estavam errados. Claro, como eu disse, muitos deles foram financiados por regimes ricos em petróleo e gás na região, especialmente o Catar. Eles já foram expostos. E a realidade é que apenas o Hezbollah está apoiando o povo da Palestina. Nenhum desses grupos Takfiri financiados por Erdogan e pelos regimes do Golfo Pérsico está movendo um dedo. Na verdade, vimos Abu Mohammad al-Jolani, nos Estados Unidos, falando com sionistas, permitindo a entrada de sionistas na Síria, tendo aquele encontro amistoso com o general Petraeus. Quero dizer, foi difícil de assistir, mas isso mostra a verdade para as pessoas em todo o mundo. O papel que o Hezbollah desempenha. Os Estados Unidos e o regime israelense não toleram a resistência no Líbano, mas são grandes amigos de Ashara. Isso diz muito sobre a propaganda do Catar. Diz tudo sobre a propaganda que vem da mídia de Erdogan na Turquia. Então, acho que isso é algo positivo. Fortalece o Hezbollah e abre os olhos das pessoas para o papel que ele desempenha, assim como fizeram com Ansarullah. Além disso, não acredito que o regime israelense possa vencer no Líbano. Da última vez, o Hezbollah manteve sua posição, e os israelenses não conseguiram conquistar nenhum território. Somente após o pedido do regime israelense, o Hezbollah aceitou um cessar-fogo, e o Hezbollah aprendeu com aquela guerra. Desde o cessar-fogo, tem se preparado para um novo tipo de guerra, levando em conta as capacidades do regime israelense. Assim como o Irã, desde a Guerra de 12 Dias e essa guerra de agressão contra o Irã, as forças armadas iranianas vêm se reestruturando e repensando sua postura e estratégia militar, fortalecendo seus pontos fortes e enfrentando suas fraquezas. E o público em Israel está cansado da guerra, e o mundo está farto de suas guerras genocidas. Portanto, isso será muito custoso para o regime. Mas além disso, acredito que o regime deve pensar com muito cuidado antes de qualquer agressão contra o Líbano, porque Iraque, Iêmen e Irã não ficarão em silêncio. Professor Marandi, por que é que na região, olhando para a Síria, olhando para o Líbano, eles não têm nenhum tipo de sistema de defesa aérea? O que impede o governo do Líbano de pedir aos Estados Unidos: se vocês querem que nos defendamos, se são a favor da paz, então nos forneçam um sistema de defesa aérea para que possamos nos proteger? Sabe, pode parecer que não faz sentido pedir isso aos Estados Unidos, mas afinal, se os Estados Unidos estão exercendo tanta pressão sobre o governo do Líbano, e se realmente querem paz na região, então deveriam fornecer algum tipo de arma para que eles possam se defender. Não é uma arma ofensiva. Eles não conseguem se defender desses ataques israelenses. Se os Estados Unidos se preocupam em desarmar o Hezbollah ou o Hamas, como isso faz sentido? Qual é a sua opinião sobre isso? Bem, o governo libanês não tem permissão para possuir sistemas de defesa aérea, e isso por razões óbvias. Os Estados Unidos não querem que ele seja capaz de se defender,
para que o regime israelense possa bombardeá-lo quando quiser ou se expandir quando quiser. Tomar o sul do Líbano, depois avançar para Beirute e, em seguida, para o norte do Líbano. O plano é, em última instância, tomar o Líbano, e os Estados Unidos apoiam isso. Ninguém deve fingir que os Estados Unidos não apoiam o projeto da Grande Israel. E a razão pela qual a Síria não tem defesas aéreas é porque esses grupos Takfiri trabalharam para a CIA, trabalharam com o Mossad e trabalharam com os procuradores dos Estados Unidos na região, como o Qatar, como Erdogan, um grande amigo dos Estados Unidos. Ninguém deveria fingir que Erdogan apoia o povo palestino. Isso é uma piada. Vimos o comportamento dele, como foi ao Egito, como colocou a mão no peito para o Sr. Trump. Não, isso é tudo falso. Ele é um aliado da OTAN. Um aliado nas Estados e no momento do isolamento. Em que vem o combustível dele, afinal? É de lá que vem o petróleo deles. Então o objetivo na Síria era destruir suas defesas. É por isso que quando os grupos Takfiri finalmente tomaram partes da Síria, eles assassinaram todos os oficiais que operavam as defesas aéreas. Eles não atacaram apenas outros. Quero dizer, o pessoal da defesa aérea não tinha nada a ver com os Takfiris. Nada. Os grupos Takfiri não tinham aviões, nem helicópteros, então não havia desculpa. Quero dizer, se eles tivessem assassinado os pilotos, poderiam ao menos alegar que esses pilotos estavam bombardeando os Takfiris. Mas qual foi a justificativa para massacrar os oficiais da defesa aérea? E então, é claro, os israelenses foram lá e destruíram todas as capacidades de defesa aérea. Esse era o objetivo desde o início. Assim, a Síria está sem defesas aéreas, porque o Ocidente e o regime israelense não querem que elas tenha. E Erdogan, que tem sido um tirano e vem massacrando os sírios há uma década e meia, está fazendo algo a respeito? Não, o regime israelense tem a vantagem. Eles cooperaram para derrubar o governo sírio, mas agora o regime israelense avançou na Síria, tomando territórios-chave no sul. O país está em colapso. O povo está em situação econômica muito pior hoje do que há um ano. E agora eles não têm defesas aéreas, nenhuma forma de se defender. E os grupos Takfiri financiados pelo Qatar, em vez de defenderem o país contra a ocupação, continuam a assassinar sírios. Eles vão e sequestram meninas de minorias, matam minorias, tomam suas casas e dão prioridade a esses combatentes estrangeiros Takfiri. Essa é a Síria de hoje. Portanto, é evidente que os Estados Unidos querem fortalecer o regime israelense e fragmentar os países ao seu redor. É a mesma política que vemos no Sudão. O Sudão era, algumas décadas, 3, 4 décadas atrás, o maior país da África, um país importante para o continente. E, a princípio, eles foram e separaram o sul do Sudão. E a situação hoje no Sudão do Sul é pior do que era antes da separação do restante do Sudão. E agora eles estão dividindo isso através dos Emirados Árabes Unidos. E temos visto os massacres acontecendo. Então, trata-se de fragmentar a região, dividir as áreas ao redor de Israel em terras menores, mais fracas e fragmentadas, para ajudá-lo a se expandir e impor sua ordem sobre o restante da região. E isso, é claro, também faz parte da estratégia dos Estados Unidos. Se o regime israelense conseguir ter hegemonia total sobre a Ásia Ocidental, e então os Estados Unidos tomarem a Venezuela, eles controlarão o petróleo. Eles controlarão o líquido através do qual a economia global funciona. E isso, evidentemente, seria catastrófico para a China, seria catastrófico para todos os países do BRICS, seria catastrófico para a Índia. Todos os países que importam petróleo seriam mantidos como reféns. Você mencionou a situação na Venezuela. Acho que isso é de importância particular, porque aqui na América do Sul, na América Latina, as pessoas estão falando sobre isso. O que aconteceria? Porque muitas dessas pessoas veem Rubio como um dos principais formuladores de políticas nessa direção
quando se trata da parte sul do continente americano. Mas olhando para a Venezuela, professor Marandi, soubemos que ontem e anteontem houve relatos de que talvez o grupo Wagner esteja na Venezuela para ajudá-los. Também falaram sobre drones iranianos estarem lá. Qual é o papel da Venezuela no cálculo dos Estados Unidos quando se trata do panorama geral do que está acontecendo, o conflito na Ucrânia e no Oriente Médio? Como o senhor vê a alternativa venezuelana entrando na equação para os Estados Unidos? Acho que há inúmeros motivos para essa operação de mudança de regime. Um deles é, claro, o petróleo, como mencionei antes. Muito disso tem a ver com o lobby na Flórida, os lobistas venezuelanos, cubanos e outros anticomunistas. Já estive na Venezuela várias vezes. Não é um país comunista. É um país cristão, com pessoas muito acolhedoras e paisagens lindas. Existe um setor privado lá. O governo subsidia partes da população e ajuda as pessoas com subsídios de gasolina e outras formas de auxílio e assistência aos mais pobres. Portanto, é obviamente um país de inclinação à esquerda, mas de forma alguma é comunista. E mesmo assim, os Estados Unidos mantêm uma postura antagônica em relação a ele. E claro, o tráfico de drogas realmente não tem nada a ver com a Venezuela. Como muitos especialistas já discutiram, ele vem do México. O que existe na Venezuela não se compara ao que existe em outros lugares. A realidade é que, como disse o presidente colombiano há algum tempo, as pessoas por trás do tráfico de drogas vivem nos Estados Unidos. Aqueles que ganham bilhões têm casas perto do prédio da ONU em Nova York. Têm casas na Califórnia e nos Emirados Árabes Unidos. Esse é o centro de financiamento do tráfico de drogas em nossa região do mundo. Os traficantes da nossa região ou vivem nos Emirados ou têm suas contas bancárias lá. Está claro que os Emirados Árabes Unidos são aliados dos Estados Unidos. Portanto, está claro que a questão das drogas é apenas uma desculpa. Está claro que o comunismo e o socialismo são desculpas. Chamar a Venezuela de ditadura, mais uma vez, é um absurdo. Venezuela dictatorship again, is nonsense. The United States has the best relations. Os Estados Unidos têm as melhores relações com ditaduras reais. Todas as ditaduras familiares do Golfo Pérsico mantêm relações fantásticas com os Estados Unidos. O mesmo vale para a Jordânia, o Egito e muitos outros países desse tipo. Eles são aliados fundamentais dos Estados Unidos. Portanto, não se trata de nenhuma dessas questões. Trata-se de hegemonia, trata-se de dominação. Mas não acho que isso vá funcionar. Acho que vai ter o efeito oposto. Na verdade, em toda a América Latina, os Estados Unidos conseguiram, em certa medida, demonizar a Venezuela nos últimos anos. E claro, as sanções prejudicaram a economia. Tentaram estrangular o povo da Venezuela e depois dizer ao mundo que o país fracassou economicamente. É como colocar o pé no pescoço de alguém e depois zombar. Por que você não consegue respirar? Eles conseguiram, até certo ponto, demonizar a Venezuela e a América Latina. Muitos venezuelanos tiveram que deixar o país por causa das sanções e das dificuldades resultantes. Mas, invadir a Venezuela, assassinar pessoas no Caribe, isso mudou o rumo das coisas. Fez com que pessoas em toda a América Latina ficassem mais irritadas com os Estados Unidos. Esses assassinatos ilegais, seja no Pacífico ou no Caribe, não são bons para os Estados Unidos. São ilegais. É assassinato. Crianças ficam órfãs. Claro, o regime americano não se importa. É o que eles têm feito em Gaza, no Líbano, na Síria, no Iraque, no Iêmen e em outros lugares. Ou na Líbia. Mas isso está deixando as pessoas mais irritadas. E a Venezuela? É um país lindo, cheio de florestas e selvas. Quer dizer, parte da Amazônia está na Venezuela, e o país é montanhoso. Então os venezuelanos podem resistir. E outras pessoas de toda a América Latina que queiram lutar contra a ocupação podem se deslocar facilmente para a Venezuela. Ocupar o país seria muito difícil para os Estados Unidos e muito custoso. E, se os representantes dos Estados Unidos tomarem o poder na Venezuela, eles não conseguirão controlar a população,
porque a maioria das pessoas que apoiam o governo venezuelano vem das classes pobres e da baixa classe média, a maioria. E elas têm menos a perder do que os representantes dos Estados Unidos. They have less to lose than U.S. proxies. So I don't see a good outcome of this, and it will create. Então não vejo um bom desfecho nisso, e isso vai criar outra crise migratória, outra onda de refugiados. É isso que o povo americano quer. Não há lógica por trás disso. Isso não vai acabar bem para ninguém. Os Estados Unidos são um regime agressivo, um regime arrogante e agressivo, e não aprendem com seus chamados erros ou crimes do passado. Espero que as pessoas convençam a população americana de que essa é uma péssima ideia, e que isso pressione Washington a pausar e refletir primeiro. Mas o caminho à frente, de qualquer forma, será cheio do sangue dos inocentes, porque os americanos estão matando venezuelanos regularmente agora. The Americans are killing Venezuelans on a regular basis now. I think what has happened with the case of Venezuela, having Acho que o que aconteceu com o caso da Venezuela, sabe, com a Maria Corina Machado ganhando o Prêmio Nobel da Paz, e depois esse tipo de política do governo Trump, colocando muita pressão, enviando armas perto da Venezuela, mostra como essas instituições estão nas mãos da CIA e do MI6. Quem está comandando isso? Muitas pessoas estão perguntando o que está acontecendo com essas instituições. Por muitos anos, as pessoas achavam que eram instituições genuínas que queriam promover a paz. Mas esse não é mais o objetivo. Não sei se elas já tiveram esse objetivo em algum momento no passado, mas olhando para hoje, é tudo sobre mudança de regime. Nada relacionado à paz faz parte desse conceito. Desde que comecei a aprender sobre política, o Prêmio Nobel da Paz sempre foi uma ferramenta do império. E For empire. And the Nobel Prize for Literature is also O Prêmio Nobel de Literatura também é uma ferramenta do império. Não estou dizendo que todo mundo que ganhou um prêmio é sinistro ou mau. Às vezes eles o concedem a alguém que realmente merece. Eles precisam fazer isso para manter uma aparência de legitimidade. Mas esses prêmios são ferramentas do império, usadas para elevar o status de certas pessoas e enfraquecer seus oponentes. Se o Prêmio Nobel da Paz fosse concedido a um funcionário do governo iraniano, eu olharia para isso e pensaria que essa pessoa deveria se envergonhar. Ele deveria devolvê-lo ou dizer, não quero ter nada a ver com isso. É uma ferramenta. Mas hoje as pessoas estão despertas. Elas se tornaram conscientes da realidade. No passado, muitos iranianos, especialmente liberais, os ricos e a classe média alta, o grupo pró-ocidente, não todos os liberais ou toda a classe média alta, mas você entende o que quero dizer. not all upper middle class, but you get the idea. Sort of Western oriented. E os iranianos, mais voltados para o Ocidente, costumavam ver o Prêmio Nobel como algo nobre, mas ninguém o vê assim hoje em dia. Na verdade, a forma como esse prêmio específico foi concedido a um agente de mudança de regime, que é aliado do maníaco genocida na Palestina, Netanyahu, acho que expôs o Prêmio Nobel da Paz pelo que ele realmente é. E isso é algo bom. Novamente, algumas coisas são boas, algumas coisas terríveis acabam saindo pela culatra. A maneira como são usadas faz com que saiam pela culatra. Um exemplo é o Prêmio Nobel da Paz e como ele tem sido usado recentemente, mas também as ações genocidas do regime israelense após o cessar-fogo. Não é bom no sentido de que, bem, crianças foram massacradas, mas isso expõe ainda mais o regime de uma nova forma. E o que os Emirados estão fazendo agora no Sudão é ultrajante. In Sudan, it's outrageous. And the United States can stop it with a single phone call. The Emirates is a E os Estados Unidos poderiam acabar com isso com um único telefonema. Os Emirados são um regime minúsculo. Tem cerca de 1 milhão de portadores de passaporte. Todas as pessoas que vivem lá são servos contratados e escravos. E não têm direitos. Eu não sei, talvez 8 ou 10 milhões de pessoas vivam lá. Elas apenas vivem lá, e a maioria é de servos contratados. São escravos. São eles que constroem os arranha-céus, mas não entram neles. Os turistas que vão para lá aproveitam o que existe naquele país, mas os escravos que o construíram não têm dinheiro para usufruir do que foi feito. O mesmo acontece no Catar e na maioria dessas ditaduras familiares no Golfo Pérsico. É igual em toda parte, mas particularmente grave nos Emirados e no Catar.
Portanto, é um regime fraco com muito dinheiro. So it's a weak regime with lots of money. Mais uma vez, mencionei Erdogan, e como ele colocou a mão no peito quando Trump o chamou de seu amigo próximo, aquele que sempre estava lá para ele sempre que precisasse. Mas aqui no caso dos Emirados, quando um príncipe ou autoridade de alto escalão foi, Trump disse, dinheiro, eles têm muito dinheiro. É disso que se tratam os Emirados. Se Trump quisesse que o genocídio no Sudão parasse, tudo o que ele precisaria fazer seria dar um telefonema e dizer aos Emirados para interromperem. Acabaria. Acabaria. Ele poderia fazer isso com muito mais facilidade do que até mesmo em Israel. Ele poderia fazer isso em Israel, na Palestina também. Mas no caso dos Emirados, se ele dissesse para pararem o genocídio, pararia. Se dissesse ao Catar para parar de financiar a Al-Qaeda, pararia. Portanto, o papel dos Estados Unidos não se pode simplesmente dizer que os Emirados fizeram isso e que é apenas por culpa deles. Não, os Emirados são aliados do regime israelense, aliados dos Estados Unidos. E, portanto, o que está acontecendo no Sudão está ligado ao Império Ocidental. Todas essas coisas que temos discutido, no fim das contas, seja na Venezuela, no Sudão, no Líbano ou em Gaza, tudo tem a ver com o Império Ocidental, que está desmoronando, mas se tornando mais abertamente implacável. As ferramentas à sua disposição, incluindo as de poder brando, estão todas sendo expostas pelo que realmente são, seja o Prêmio Nobel ou a mídia ocidental, que nos últimos 2 anos tem se mantido em silêncio sobre o genocídio ou sido conivente. Tudo foi exposto. Acho que estamos dando crédito demais aos Estados Árabes do Oriente Médio. Eu realmente achei que eles poderiam fazer algo, que tinham algum tipo de influência. Mas esse não é mais o caso. Observando as negociações no Egito, você sabe, com os catarianos, não sei se eram diplomatas ou parte da equipe de negociação do grupo, de alguma forma eles foram mortos ou faleceram. Ninguém sabe o que aconteceu. Sim, aparentemente a van da Mercedes-Benz em que eles estavam, o volante, pelo que foi dito na época, apresentou uma falha. Ah, claro, uma van da Mercedes-Benz transportando diplomatas e o volante apresentou uma falha. Não estou dizendo, sabe, que eles foram assassinados, mas é como o caso do Charlie Kirk. A versão oficial definitivamente não é verdadeira. Essa versão oficial definitivamente não é verdadeira. Então, a primeira coisa que vem à mente é que eles foram assassinados. E isso mostra o quão frágeis esses Estados Árabes são. Acho que ninguém ficaria surpreso se algum dia descobríssemos que eles não têm nada. Não sei se você viu a reportagem da BBC sobre um dos Estados Árabes. Disseram que eles não conseguem usar seus sistemas de defesa aérea. As armas que receberam dos Estados Unidos não podem ser usadas porque tem algum tipo de código nelas. Sem esses códigos, não é possível operar as armas. É como ter um grande equipamento nas suas mãos, mas não conseguir realmente usá-lo. Se você não pode usar as armas quando precisa delas, qual é o sentido de comprá-las do Ocidente, dos Estados Unidos? É como na época do Shah do Irã, antes da Revolução. Não tínhamos indústria militar. Isso foi algo que aprendi em primeira mão quando lutei na guerra como voluntário. Nós não produzíamos nada. Tínhamos todo aquele petróleo, mas durante o governo do Shah, ele ia principalmente para o Ocidente. Durante a Revolução, a maioria dos iranianos era analfabeta, apesar de todo aquele petróleo, e especialmente as meninas. O Ocidente gosta de fingir que os direitos das mulheres não são respeitados sob a República Islâmica, mas depois da Revolução, promovemos a educação universal, e a taxa de alfabetização disparou. A grande maioria dos iranianos era analfabeta durante o período do Shah, e as mulheres mais ainda do que os homens. E muitas grandes cidades do Irã, não me refiro a Teherã, Isfahan ou Shiraz, mas a muitas outras grandes cidades em todo o país, não tinham eletricidade
água encanada ou gás. Quando eu estava na guerra, sabe, eu ia para as províncias, e em uma das cidades onde passei muito tempo, ou perto dessa cidade, metade da população nunca teve água encanada. Essa era a realidade do Irã. Enquanto isso, o Irã gastava bilhões de dólares comprando armas dos Estados Unidos, em vez de construir a infraestrutura para produzir as suas próprias. Havia dezenas de milhares de assessores americanos, e os iranianos nem sequer podiam tocar nas armas, especialmente, por exemplo, nos F-14. Então, quando os americanos partiram e Saddam Hussein, a pedido do Ocidente, lançou a invasão, os iranianos não sabiam como consertar ou usar os F-14, porque não tinham permissão para abri-los, reparar os motores ou fazer o que os engenheiros normalmente fariam. Os americanos cuidavam de tudo isso. E o mesmo acontece agora com a Arábia Saudita. Quero dizer, quando o regime israelense bombardeou o Catar, os sauditas permitiram que usassem o espaço aéreo saudita. Os mísseis tiveram que passar pela Arábia Saudita. Onde estavam as defesas deles? E no Catar, que gastou tanto dinheiro e abriga a base americana mais importante de toda a região, nada aconteceu. Então todas essas armas são basicamente instrumentos de corrupção. Os príncipes recebem propinas e comissões e as elites associadas a eles também se beneficiam. Os americanos ganham muito dinheiro. E eles os ajudam a permanecer no poder. Na Copa do Mundo do Catar, alguns dizem, não sei o número real, mas ouvi que foram gastos até 200 bilhões de dólares. Construindo um metrô, construindo, você sabe, hotéis. Eu estive lá pouco antes da Copa, eles estavam construindo para todos os lados. Mas depois que acabou, tudo ficou vazio. Então foi um desperdício de, você sabe, bilhões e bilhões de dólares. Mas quem ficou com o dinheiro? Os empreiteiros ligados a senadores americanos, autoridades ocidentais, elites ocidentais e, claro, elites e príncipes catarianos e assim por diante. É assim que funciona. Eles estão atrelados ao Ocidente e continuarão atrelados ao Ocidente. Não são apenas os regimes árabes, são todos aqueles regimes que participaram do circo no Egito. O que todos eles fizeram, antes de tudo, foi entregar esse plano de paz ao Trump. First of all, they gave this peace plan to Trump. Trump changed it, and Trump mudou isso, e eles apoiaram um plano de capitulação unilateral. A resistência, felizmente, jogou um jogo político sofisticado e conseguiu impedir que os Estados Unidos usassem esse plano de paz para destruir Gaza, tomar Gaza e provocar a capitulação do povo palestino. Mas esses líderes, todos aqueles que foram ao Egito, basicamente encobriram o genocídio. Eles encobriram o papel de Trump no genocídio. Todos estavam esperando sua vez de serem humilhados por Trump. Traíram a causa palestina. Mas sim, que influência. Eles não se importam com o povo palestino. Todos foram até lá para conseguir algo de Trump, para que ele olhasse para eles e para seus países de forma mais favorável. E sacrificaram o povo palestino para fazer isso. Professor Marandi, ouvimos da mídia ocidental que o Irã está reconstruindo seus lançadores e desenvolvendo novos mísseis. Qual é a situação atual do exército iraniano hoje? Seus mísseis, lançadores e poder ofensivo em geral? Porque, afinal, precisamos entender que a situação no Líbano não é muito promissora, considerando os ataques no Líbano, em Gaza e na Síria. Eles querem a parte sul da Síria, além das colinas de Golã, e isso também poderia acontecer com o Irã. Ou acho que está aqui, pulando só para o Irã. Essa é a conclusão final por parte das autoridades iranianas. O que eles pensam sobre um ataque israelense ao Irã? Bem, Netanyahu disse ao presidente Putin que não quer uma escalada. E claro, o Irã não leva nada do que Netanyahu diz a sério. Mas, se Netanyahu realmente lançar um ataque, isso seria um insulto à Rússia, porque ele teria mentido para o presidente russo. Portanto, isso torna a ação mais custosa para ele. Agora, acredito que essa seja provavelmente a razão pela qual os russos tornaram isso público, porque queriam tornar a situação mais cara para Netanyahu.
Mas, de qualquer forma, os iranianos estão partindo do princípio de que um ataque vai acontecer. Não é certo, porque os israelenses perderam a guerra. Está claro como o dia que eles perderam. A mídia ocidental e os comentaristas pró-Israel podem dizer o que quiserem, mas se os israelenses estivessem vencendo, teriam continuado. Por que parariam? Teriam continuado bombardeando o Irã dia e noite para conseguir o que queriam. Eles pressionaram por um cessar-fogo porque estavam perdendo. Os iranianos não aceitaram de imediato. Continuaram atingindo os israelenses por mais alguns dias para obter mais concessões dos americanos antes de concordar com o cessar-fogo. Então, obviamente, isso por si só é um sinal de que o regime não deveria reiniciar a guerra, porque o Irã tinha a vantagem, apesar do ataque relâmpago e do assassinato de autoridades e oficiais militares em suas casas, muitas vezes junto com suas famílias, vizinhos e assim por diante. O que aconteceu foi que isso foi, é claro, uma operação de mudança de regime que não saiu como planejado, semelhante ao que estão tentando fazer na Venezuela. O objetivo era derrubar o Estado, mas aconteceu o oposto. O Estado se tornou mais poderoso e os israelenses foram humilhados. Ainda assim, esse é Netanyahu, e ele está desesperado para permanecer no poder. Portanto, ele vai recorrer à escalada, assim como vimos em Gaza, para evitar ir para a prisão. Para se tornar o líder vitalício na Palestina. Portanto, há uma boa chance de que ele ataque o Líbano por esse motivo. Há uma boa chance de que ele expanda ou consolide sua ocupação na Síria. E também há uma chance de que ele ataque o Irã. Os iranianos estão se preparando para esse cenário. Na verdade, para todos esses cenários. Mas o Irã, é claro, está fortalecendo suas capacidades. Seus pontos fortes estão sendo ainda mais reforçados e suas fraquezas estão sendo tratadas. Então acredito que se a guerra for retomada, as capacidades ofensivas do Irã serão muito mais devastadoras. Quanto às capacidades defensivas do Irã, em alguns aspectos elas serão muito melhores, em outros levará tempo. Acho que, ao lidar com drones e agentes do regime israelense, porque lembre-se, o ISIS e Al-Qaeda, e esses grupos ligados à Al-Qaeda, sempre estiveram a serviço das agências de inteligência ocidentais, e seus remanescentes no Irã, que entram pelas fronteiras do Paquistão ou do Afeganistão, ainda representam uma ameaça. Eles tiveram um papel durante a guerra contra o Irã, mas estão sendo enfrentados. Os iranianos, quando se trata de se defender contra aeronaves, enfrentam uma questão mais complexa. Não sei quanto tempo levará para que estejam totalmente preparados, mas tenho certeza de que estão trabalhando nisso. No entanto, quando se trata de drones, sabotagem e suas capacidades ofensivas, eles estão muito mais preparados hoje do que estavam há alguns meses. Professor Marandi, quando se trata da parte central da Ásia, acredito que seja uma região fundamental para a Rússia e para a parceria estratégica entre o Irã e a Rússia. Uma das principais áreas de preocupação é a Ásia Central e o que pode acontecer lá, porque os Estados Unidos parecem estar se aproximando da região para construir algum tipo de relacionamento. Até que ponto isso é uma preocupação para os dois países, Rússia e Irã? E como isso será considerado na parceria estratégica que eles mantêm? Bem, na verdade, o que isso faz é fortalecer. É um dos motivos pelos quais os laços entre Irã, Rússia e China estão se tornando mais fortes. Porque a Ásia Central está bem ali no meio. Na verdade, isso também serve como um incentivo para a Índia se distanciar da política ocidental, pois a instabilidade na Ásia Central representa um perigo para todos os países asiáticos. E é por isso, claro, que o Ocidente, por meio do Catar e anteriormente da Arábia Saudita e de outras ditaduras ricas em petróleo e gás, além de Erdogan,
vem criando esse exército de takfiris na Síria. Há muitos milhares de cidadãos chineses na Síria. Há milhares e milhares de terroristas da Ásia Central na Síria. Há pessoas do Irã, do Paquistão, da Índia e de outros lugares. E todos esses são potenciais instrumentos para a OTAN no futuro. Na verdade, acho que um dos principais objetivos é desestabilizar a Ásia Central por meio da República do Azerbaijão, que está cooperando com esses grupos takfiri através da Turquia e das ditaduras ricas em petróleo e gás do Golfo Pérsico. Então, o que eles estão fazendo é criar um incentivo adicional para a cooperação entre os países da Ásia Central. E, é claro, o Irã, a Rússia, a China e talvez a Índia. Não acho que os americanos vão conseguir, porque os Estados Unidos não têm mais a influência que tinham há 1 ou 2 décadas. Está mais fraco, enquanto o Irã, a Rússia e a China estão mais fortes. Mas ainda assim, esse é um objetivo. Acho que as negociações, pelo que vi até agora, entre Trump e o presidente Xi, mostram que os Estados Unidos não estão em posição de vantagem. E as perdas decorrentes dos acontecimentos que estamos vendo se desenrolar na Ucrânia também mostram que o Ocidente não tem vantagem ali. A destruição da imagem do regime israelense e de seus aliados ocidentais aos olhos do mundo e a força que o Irã demonstrou durante a Guerra de 12 Dias. Nada disso está indo bem para o Ocidente. Isso não está trazendo nenhum benefício aos Estados Unidos. Acho que quando olhamos para o que está acontecendo em todas essas frentes, não há nenhum incentivo real nas capitais dos países da Ásia Central para escolher os Estados Unidos em vez de seus vizinhos ao norte, leste, oeste e sul. Ontem, Pete Hack disse que o secretário de Guerra dos Estados Unidos, bem, é assim que chamam agora, afirmou que a situação de segurança em torno do Japão e na região continua grave. Professor Mann, qual é a sua compreensão da situação envolvendo China, Japão e Coreia do Sul? Eles estão tentando manter sua influência sobre o Japão? Já exercem influência sobre o governo de lá? Mas o senhor acha que, finalmente, China e Japão poderiam encontrar algum tipo de parceria que pudesse, digamos, moldar o clima na região e facilitar uma cooperação mais estreita? Afinal, eu imagino que isso beneficiaria todo o conceito de um mundo multipolar e multinodal. Qual é a sua opinião sobre isso? Bem, os Estados Unidos não têm se mostrado um amigo do Japão. Eles estão tentando, é claro, forçá-lo a pagar pela indústria e pela construção de infraestrutura nos Estados Unidos. Mas também no passado, o Acordo da Praça foi um acordo fundamental que impediu o crescimento do Japão e o empurrou para o declínio. Décadas atrás, quando o Japão estava em ascensão, era uma espécie de pequena China naquela época. Estava crescendo muito rapidamente e os americanos puseram um fim a isso. Os interesses do Japão são ter boas relações com a China, não há dúvida disso. Mas os americanos têm um controle muito forte. É algo parecido com o que vemos na região do Golfo Pérsico, aquelas ditaduras familiares, cujos interesses são ter boas relações com o Irã. Elas prosperariam se tivessem melhores relações com o Irã. Mas os americanos, por muitas décadas, têm tentado colocá-las contra o Irã. E é isso que os americanos têm mais que falam em fronteira com a China. É um projeto maior, sabe? A região do Golfo Pérsico é menor, mas os países que cercam a China são maiores, e as apostas são mais altas, de certas maneiras. Quero dizer, no Golfo Pérsico, as apostas são muito altas, porque é de lá que vem grande parte da energia do mundo. Mas, o Japão, sabe, uma vez fui convidado para a Coreia do Sul como acadêmico. O Ministério das Relações Exteriores sul-coreano me convidou e permitiu que eu levasse 3 pessoas comigo, como delegação. Escolhi um colega, e 2 funcionários do Ministério das Relações Exteriores do Irã foram conosco. Visitamos a Coreia do Sul por 3 ou 4 dias, e no final tivemos uma reunião com
com um alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores, as pessoas que haviam me convidado. Essa foi a única vez em que realmente liderei uma delegação. Então estávamos nós de um lado da mesa e aquele alto funcionário com seus colegas do outro. E a primeira coisa, quase a primeira coisa, que ele disse literalmente foi que não somos um país soberano. Não somos um país soberano e independente. Estou parafraseando, mas foi mais ou menos exatamente isso que ele disse. Não somos um país independente. É um fato. Eu queria levantar questões sobre o Irã e a Coreia do Sul, sobre a relação entre eles, mas basicamente o que ele estava dizendo nessa reunião era: olha, eu concordo completamente com você. Devemos ter excelentes relações, mas não temos permissão para isso. A Coreia do Sul está se sacrificando pelos Estados Unidos. South Korea is sacrificing for the United States. Japan is sacrificing for the United States. O Japão está se sacrificando pelos Estados Unidos. Eles ganham algo com isso? Não. Os Estados Unidos, o regime em Washington, são como um chefe da máfia. Trump é como o chefe da máfia. Ele vai até lá e extrai mais para os Estados Unidos. Em vez de agradecê-los pelos sacrifícios que fazem, ele quer mais deles. Então, se suas populações estivessem mais despertas, se seus políticos tivessem mais honra, eles forçariam uma mudança. Especialmente agora que os Estados Unidos estão mais fracos do que antes. Mas a realidade é que, neste momento, os Estados Unidos estão fazendo com a China o que estão tentando fazer com o Irã. Esses regimes regionais, que são seus representantes, clientes ou aliados, como quiser chamá-los, tentam se mobilizar contra a resistência, o eixo da resistência no Irã, em vez de contra o regime israelense. O que vimos no Cairo foi uma manifestação dessa política. E em mérito ao governo iraniano, eles não enviaram uma única pessoa para lá. Por quê? Porque sabiam exatamente do que se tratava. Se o Irã tivesse participado, poderia ter obtido muitas concessões dos Estados Unidos. Nima, e eu sei que você é professor, mas como é mais jovem do que eu, vou chamá-lo de Nima. Nima, imagine nos bastidores. Se o Irã tivesse dito aos americanos, olha, estamos dispostos a enviar o ministro das Relações Exteriores, o presidente está disposto a ir, Deus me livre, o que vocês nos darão em troca? Os americanos teriam dado bastante coisa ao Irã. Mas os iranianos disseram não, porque é uma questão de princípio. O Irã é contra o genocídio. A resistência é contra o genocídio. Isso vai contra nossos princípios religiosos, nossos princípios culturais, nossos princípios humanos. Assim como acontece no Iêmen, com o Hezbollah e com a resistência no Iraque. Mas o que eles mostraram é que não tem soberania. E o que o Japão e a Coreia estão fazendo, infelizmente, mostra que eles também não têm soberania. Acho que, professor Marandi, antes de encerrarmos, um dos principais problemas dos Estados Unidos, especificamente com o governo Trump, é que eles não entendem isso. Eles não conhecem esses valores, esses tipos de princípios morais. Simplesmente não compreendem. Não têm a menor noção disso. Para eles, tudo se resume a transações. Como podem ganhar, como podem lucrar. Toda a ideologia é baseada em transações. Veja a política externa dos Estados Unidos. Onde quer que ele vá, recebe ouro ou algum tipo de presente. É trágico quando olhamos para a situação. Eles estão pagando tributos. They're paying tributes. You know, it's not just the United States. Sabe, não é só os Estados Unidos, é esta região também. O regime do Catar é um desses regimes. No passado, os sauditas eram muito ativos, embora mais recentemente tenham sido menos. Os emiradenses e outros vêm pagando, literal e coletivamente ao longo das décadas, talvez centenas de bilhões de dólares, direta ou indiretamente, para demonizar o Irã. Mas no fim, assim como o Ocidente, eles fizeram isso à sua maneira.
por meio de suas mídias, de seus chamados centros de pesquisa, de seus centros religiosos e assim por diante, em toda a região e ao redor do mundo por décadas. E no fim das contas, nenhum deles moveu um dedo pelo povo palestino. O eixo da resistência fez enormes sacrifícios e continuou a defender os palestinos. E lembre-se, os palestinos estão se defendendo. Mas essas entidades do eixo da resistência estão se sacrificando por outro povo. Cada uma delas poderia fazer um acordo, mas não faz. E elas sabem que vão pagar um preço por isso. Mas são seres humanos, têm dignidade, têm honra. Seus princípios religiosos não lhes permitem agir assim. E não se trata apenas de... Bem, eu estava dizendo isso outro dia. Não me lembro para quem eu disse. Agora lembro. Enfim, eu disse isso há alguns dias, talvez ontem, para alguém. Se os palestinos em Gaza... Bem, muita da propaganda anti-iraniana foi disseminada entre o povo de Gaza por décadas, mas isso não impediu o Irã de apoiar a Palestina. E o Catar e a Turquia tentaram, você sabe, incentivar pessoas dentro da ala política do Hamas a se distanciarem do Irã e até se tornarem hostis em relação ao Irã. Mas a resistência em Gaza jamais aceitaria nada disso. Mais do que isso, eu disse a alguém outro dia, talvez há um dia, que se eles não fossem muçulmanos, se fossem cristãos, judeus, hindus ou budistas, o Irã e o eixo da resistência ainda se levantariam contra o regime israelense exatamente como fazem hoje, porque isso é totalmente inaceitável. E isso é algo que o Irã demonstrou ao longo da história, a posição que sempre manteve. Sob o Shah, o Irã foi por muito tempo o principal fornecedor de petróleo para a África do Sul, do apartheid e para o regime israelense. Após a Revolução, cortaram esse fornecimento e apoiaram a resistência no sul da África, até que o regime supremacista na África do Sul fosse derrubado. O Irã apoia o povo de Cuba. É um país comunista. O Estado é antirreligioso, diferente da Venezuela, aliás. Mas o Irã o apoiou porque é uma vítima do império. Portanto, é nossa crença religiosa e cultural apoiar os oprimidos. Nós já discutimos isso, acho que uma vez antes, há alguns meses, durante Muharram e Ashura e a história do Imam Hussein. Mas, de qualquer forma, o ponto é que demonizaram o Irã por décadas. E, no fim das contas, o Irã tem sido um importante apoiador do povo cubano, do povo venezuelano, do povo sul-africano e, é claro, do povo da Palestina e do povo da Síria. Contra esses, sabe, esses grupos takfiri cruéis. Sim, muito obrigado, professor Marandi, por estar conosco hoje. É sempre um grande prazer. O prazer é meu, Nima. Obrigado, Minister.